vocês? Prontos para mais uma aula com a professora Kelly? Eu estou pronta! Então vamos organizar os nossos materiais? Vamos lá! Pegue o seu caderno ou a folha que você vai anotar as atividades. Também pegue um lápis de escrever, borracha, apontador, lápis coloridos, aqueles materiais que você costuma usar sempre. É importante que você tenha uma mesa, ou uma caixa, ou um livro para apoiar o seu caderno ou a sua folha na hora de fazer as atividades. Agora, a professora vai deixar um tempinho para vocês organizarem o material, colocarem a data, o número da aula e eu já volto. E aí, crianças, conseguiram organizar os materiais? Se já conseguiram, vamos começar. E para começar, nós vamos revisar os conteúdos que aprendemos na aula anterior. Vamos lá? Na aula anterior, nós falamos sobre a diferença entre costume, tradição, e a gente foi conversando então sobre essa diferença e a professora foi mostrando algumas coisas que a professora Dircélia trabalhou em 2020 com vocês, certo? Então vamos lembrar o que é costume e o que é tradição? Vamos lá. Costume é a tradição habitual ou prática frequente. E tradição é a transmissão oral de feitos, lendas, ritos, costumes e etc. Feita no decorrer dos tempos de geração em geração. E aí, a professora mostrou para vocês o Otávio. E nós lembramos do reviro, que é um prato
tradicional da família paterna do Otávio. A professora Dircélia já tinha mostrado o Otávio e o prato tradicional da família dele em 2020. E a professora retomou para conversar com vocês que não são só os alimentos que podem ser hábitos, costumes ou tradições familiares, que também pode ser a técnica do tricô, a costura, alguma música, alguma coisa que a família mantenha e ensine para as pessoas, para os seus familiares, de geração para geração, certo? Depois disso, nós vimos o vídeo que a professora Fran gravou sobre as tradições ucranianas da família do marido dela. Vocês lembram do vídeo? Ela falou bastante sobre a alimentação e os ritos, né, de festividades, como por exemplo o Natal, que eles costumam então celebrar com muitos cantos, orações e também com os 12 pratos típicos ucranianos que eles apresentam então à mesa na noite de Natal. Lembram disso, crianças? Que bom! Depois disso, nós conversamos um pouquinho então sobre os imigrantes ucranianos e vimos que no estado do Paraná eles ocuparam as regiões de Prudentópolis, Irati e Marechal Malé. E aí a professora falou então um pouquinho sobre os imigrantes ucranianos e o que eles fizeram pela cidade de Curitiba, né? Então, por exemplo, na imagem nós vemos lá o Parque Tingui com as peçancas, né? Depois nós vemos ali ao lado a imagem do grupo folclórico. E nós fomos conversando então sobre a cultura ucraniana que foi sendo então colocada aqui para a população de Curitiba, certo? Depois nós falamos sobre alimentação, né? Vimos ali a alimentação à base de beterraba e a outra à base de repolho. Depois falamos sobre a parte da tradição dos ucranianos, que é celebrada na Páscoa, né? As peçancas, que são pintadas à mão, muito coloridas, com muitos símbolos e que simbolizam a vida, a saúde, a prosperidade e a ressurreição de Cristo, certo? Também mostramos, então, a questão da religião, que para os ucranianos é algo muito importante e bastante preservado entre os familiares e descendentes. Depois disso, nós fizemos a primeira atividade. Vamos dar uma olhadinha para ver se essa atividade está aí no seu caderno. Você conhece algum hábito ou costume familiar que foi passado de geração para geração? Comida, música, festa, dança e etc. Qual? Vocês conseguiram conversar com os responsáveis por vocês e fazer essa atividade? Estou ouvindo muitas crianças falarem que sim. Mas quem não conseguiu, não tem problema. Depois, num outro momento, você faz a atividade com calma, ok? Continuando a nossa revisão, nós também conversamos sobre o vídeo Curitiba, Curitiba, uma aula sobre a cidade, os primeiros imigrantes. E a partir desse vídeo que a professora relembrou que vocês assistiram em 2020, nós falamos sobre as festividades, a parte cultural dos imigrantes que foram chegando em nossa cidade. Vamos relembrar então? Nós vimos lá o Festival dos Japoneses, o Hana Matsuri, a Festa da Uva dos italianos, as festas típicas dos poloneses, né? Lembram de tudo isso, crianças? Que bom! E no final, então, nós fizemos um caça-palavras, aonde vocês tinham que encontrar os imigrantes que estavam listados ali ao lado. Lembram do caça-palavras? Vamos conferir para ver como é que ele ficou? Então, nós encontramos lá os alemães e depois fomos encontrando todos os outros imigrantes que estão ali na lista, né? E aí o nosso caça-palavras ficou assim, todo colorido. E hoje, crianças, nós vamos então falar
sobre as contribuições dos diferentes grupos étnicos. Na aula passada, nós pudemos perceber que nós temos muitos grupos de imigrantes que ajudaram na formação da cidade de Curitiba. Trouxeram consigo sua cultura, seus hábitos, seus costumes e suas tradições. E hoje nós vamos então continuar conversando sobre eles e sobre as diferentes contribuições que ajudaram a formar a sociedade curitibana, inclusive observando quais foram os bairros onde esses imigrantes se instalaram. Vamos lá? Vamos começar? Então vamos começar pelos imigrantes poloneses. Deem uma olhadinha lá na imagem, vejam que a professora colocou a bandeira ali da Polônia, né? Ali na imagem nós temos o quê? Uma família de poloneses mais tradicional, né? Fazendo ali uma linguiça e o grupo folclórico ali aparecendo, né? Um representante do grupo folclórico polonês aqui em Curitiba em alguma apresentação de Páscoa, certo? Então os poloneses, eles ocuparam áreas de Curitiba um pouco mais afastadas, né? Onde antigamente não tinham muitas construções. Por quê? Porque eles vieram, se instalaram na cidade e eles trabalhavam com a agricultura, com o plantio, com o cultivo de hortaliças. Vamos dar uma olhadinha quais foram os bairros que os poloneses ocuparam quando chegaram em Curitiba. Para isso, a professora vai colar algumas bandeirinhas nos bairros em que eles foram se instalando, ok? Então, para localizar os bairros onde os poloneses se instalaram, a professora vai colocar as bandeirinhas lá no mapa, tá? Então, para começar, eles se instalaram no bairro Orleans, Santo Inácio, Abranches, Santa Cândida, Lameia Pequena e também no bairro Pilarzinho. Vejam lá no mapa, crianças, como é que ficou organizado então, né, como que ficaram organizadas as bandeirinhas representando os imigrantes poloneses. Então, quando eles chegaram em Curitiba, eles foram ocupando esses bairros e trabalhando em mini chácaras, né, cultivando hortaliças, criando animais e também trabalhando nas olarias, fazendo tijolos para construção. Certo? Uma coisa bem importante também que a professora trouxe sobre os imigrantes é que, conforme esses imigrantes foram se instalando nos bairros da cidade de Curitiba, eles foram também, com o tempo, difundindo seus costumes, suas tradições e sua cultura. E conforme esses imigrantes iam falecendo, então começaram a criar formas de homenagear esses imigrantes. E uma das formas era colocando o nome de ruas ou de praças com o nome desses imigrantes que foram tão importantes na construção daquele bairro ou mesmo na contribuição para a construção da cidade. Vamos dar uma olhadinha aqui na imagem. Nós temos como exemplo a rua Padre João Wislinski, no bairro Santa Cândida. Na primeira imagem nós temos uma imagem de satélite mostrando aonde está essa rua João Wislinski, em homenagem ao imigrante polonês. E ali ao lado, então, nós temos a imagem da planta ali do lugar, também localizando essa rua Padre João Wislinski, lá no bairro Santa Cândida. Alguém que está assistindo essa aula mora no bairro Santa Cândida ou já passou por essa rua? Acho que já, né?
Vamos continuar, porque agora nós vamos falar sobre os imigrantes ucranianos. Ao chegar em Curitiba, os imigrantes ucranianos ocuparam a região do bairro Bigorrilho e começaram a trabalhar também com a produção de hortaliças. Vamos marcar lá no mapa, com a bandeirinha dos ucranianos, o bairro Bigorrilho. Olha lá. Eles se instalaram aqui, nessa região de Curitiba, no bairro Bigorrilho, certo, crianças? E eles se dedicaram ao trabalho com o plantio de hortaliças. Eles cultivavam hortaliças e comercializavam também essas hortaliças, certo? Depois dos ucranianos, eu quero então conversar com vocês um pouquinho sobre os italianos, os imigrantes italianos que vieram para Curitiba. Eles trouxeram com eles, assim, a sua cultura, essa parte de alimentação, da dança, da música, do cultivo da uva, muito enraizado, né? E eles difundiram toda essa cultura entre a população curitibana. Certo, crianças? Vamos dar uma olhadinha ali na imagem para ver ali os italianos, a bandeirinha. E os imigrantes, né, numa foto mais antiga, quando chegaram aqui na região do Paraná, de Curitiba. E na outra imagem, o grupo folclórico dos italianos, certo? Vamos então colocar a bandeirinha dos italianos ali no mapa para localizar quais são os bairros que eles ocuparam ao chegar em Curitiba. Vamos lá? Então, quando eles chegaram em Curitiba, eles ocuparam os bairros de Santa Felicidade e o bairro da Água Verde. Veja que interessante ali como é que está ficando o nosso mapa com essa representação dos imigrantes que foram chegando na cidade, certo? Os italianos, eles se dedicavam ao trabalho rural e ao comércio de alimentos. Vamos dar uma olhadinha então aqui? A professora colocou na imagem, né, uma representação do trabalho rural, que vem a ser o plantio de hortaliças, a criação de animais. Também ali ao centro, uma representação de artesanato, porque os italianos também se dedicavam muito ao artesanato. E aqui ao lado é uma representação do comércio de alimentos, né? Eles tinham muitos comércios e vendiam muitos alimentos também, certo? Os italianos também têm suas homenagens, né? Tem as homenagens aos imigrantes italianos por meio de nomes de ruas, praças, né? E aqui, ó, nós vamos ver aqui na imagem que a rua Via Vêneto, ali no bairro de Santa Felicidade, é uma homenagem aos imigrantes italianos que viviam nessa região de Vêneto, lá na Itália, e que vieram então para Curitiba e começaram então as suas vidas ali no bairro de Santa Felicidade. Certo, crianças? Será que tem crianças de alguma escola ali do bairro de Santa Felicidade que já conhece toda essa história dos imigrantes italianos, de toda essa cultura que existe ali no bairro, das festividades? Será que tem criança aí assistindo essa aula? Eu acho que tem, né? Vamos continuar então falando sobre os imigrantes alemães. Vamos lá? Os imigrantes alemães, quando chegaram aqui na região da nossa cidade, eles iniciaram o processo de industrialização. Então eles tinham fábricas, começaram, né, a montar fábricas de metalúrgicas e gráficas. Eles também se dedicavam a fazer fitas e pianos. Veja que interessante, né? E o comércio que eles tinham era praticamente ali na região mais central da cidade, né? Então eles começaram a trabalhar com essas indústrias, com esse comércio também de fitas e pianos, né? E trouxeram muitos dos seus hábitos alimentares para o nosso dia a dia,
certo? Vamos ver em quais bairros os imigrantes alemães se instalaram aqui em Curitiba? Vamos lá? Então, os alemães, eles se instalaram no bairro São Francisco, deixa a professora encontrar aqui no mapa, também no Auer, no Pilarzinho e no bairro Vista Alegre, certo? Veja como o nosso mapa está ficando, né? Está recheado de imigrantes ali em bairros que ocupam praticamente a porção norte da cidade de Curitiba, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, né, nas imagens para lembrar que os alemães começaram então a instalar fábricas de fitas, de pianos e também se dedicavam muito ao comércio, certo? Então agora vamos falar sobre os imigrantes árabes, né, que vieram da Síria e do Líbano. Os árabes, quando chegaram em Curitiba, por eles já terem um hábito de comércio, né, de serem comerciantes, eles ocuparam a região central da cidade, o centro da cidade. Vamos colocar então ali as bandeirinhas que se referem aos árabes que vieram do Líbano e da Síria, ali na região central da cidade. Deixa eu encontrar aqui porque eu acho que ficou aqui em cima. Vamos ver. Opa, vamos colocar aqui os alemães no São Francisco e vamos colocar então os árabes aqui na região central, tá? Muito bem. Então, como a professora já falou, né, para vocês, eles trabalhavam muito com o comércio, né? Hoje em dia, eles já não trabalham tanto, não atuam tanto no comércio de Curitiba. Veja, conforme eles chegaram, foram formando suas famílias, né? Vejam ali na imagem, alguns árabes ali reunidos em seus momentos de conversa, de oração. E na outra imagem ali nós temos então um grupo folclórico, né, de dança árabe. Então, quando eles foram chegando em Curitiba e ocupando os seus lugares, construindo suas casas, fixando seus comércios, eles também foram dando possibilidade aos seus filhos de estudarem, né? De se dedicarem ao estudo. E conforme seus filhos iam estudando, iam se dedicando a outras profissões. Então, o comércio, que era o forte dos imigrantes árabes, foi ficando meio de lado. Hoje em dia, por exemplo, em Curitiba, ali na região central, o que mais nós temos são comerciantes coreanos ou chineses, né? Que foram então ocupando o lugar dos imigrantes árabes no comércio curitibano. Certo, crianças? Vamos dar uma olhadinha aqui ao que os árabes se dedicavam, né? Então, eles se dedicavam ao comércio de roupas, de sapatos, de tecidos, ok? E nós também temos os imigrantes árabes homenageados com nomes de ruas, né? Então, vejam lá, nós temos ali no bairro Jardim Social a Avenida República do Líbano. Veja que avenida grande, ela está ali marcada em vermelho, tanto na imagem de satélite, que é a primeira imagem, quanto na planta aqui ao lado, certo? Vamos então agora falar um pouquinho sobre os imigrantes japoneses. Os japoneses, quando chegaram em Curitiba, foram se instalando nos bairros do Uberaba, Campo Comprido, Santa Felicidade e também no município de Araucária. Vamos marcar então ali com as bandeirinhas aonde os japoneses foram se instalando? Vamos lá? Então a professora falou que eles ocuparam os bairros Campo Comprido, Santa Felicidade e também Uberaba, certo? E agora o nosso mapa então está completo com esses imigrantes
que a professora ia contar, ia falar um pouquinho sobre as suas culturas na aula de hoje, né? Reparem como esses imigrantes foram ali chegando e se apropriando, se instalando em regiões ou mais afastadas do centro, onde era possível ter chácaras, né, para o cultivo de hortaliças, para a criação de animais, e também se instalavam perto ali do centro da cidade, por causa das possibilidades do comércio, certo? Os japoneses, por exemplo, se dedicaram ao cultivo e ao comércio de hortaliças, né? Agora a professora vai mostrar aqui para vocês o mapa, como é que ele ficou, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, ó. A professora destacou, então, deixou coloridinho esse mapa, né? Destacando os imigrantes e os bairros que eles ocuparam ao chegar na cidade de Curitiba. Vejam lá, os poloneses estão... A professora colocou a seta em vermelho para vocês saberem aonde que a professora está falando dos poloneses. Eles ocuparam então os bairros Lamenha Pequena, Pilarzinho, Abranches, Santa Cândida, Orleans e Santo Inácio. São os bairros que estão pintados no mapa de cor de rosa. Os italianos, que estão representados ali pela cor alaranjada, ocuparam os bairros de Santa Felicidade e Água Verde. Os árabes ocuparam a região do centro da cidade. Veja lá que está pintadinho em verde. Os alemães ocuparam os bairros Vista Alegre, São Francisco e Auer. Estão pintadinhos no mapa em azul. Muito bem! Os ucranianos, que a professora usou para representá-los a cor roxa, né? Ocuparam o bairro Bigorrilho. Vejam lá no mapa. E por fim, então, os imigrantes japoneses, que estão ali representados pela cor cinza, ocuparam o bairro Campo Comprido e Uberaba. Certo? Então, crianças, a professora já falou bastante sobre esses imigrantes na aula de hoje e chegou o momento de nós fazermos a nossa atividade. Vamos dar uma olhadinha ali na nossa atividade número 1. Quais atividades econômicas eram desenvolvidas pelos imigrantes? Vejam que a professora deixou ali na tela as figurinhas, né? As figuras que representavam, então, as atividades econômicas, para ajudar vocês a responder essa atividade, caso vocês não lembrem do que foi falado na aula, certo? Eu vou deixar um tempo para vocês, façam com calma e eu já volto.
Então, crianças, conseguiram resolver a atividade? Com as imagens ali ao lado ficou fácil, não ficou? Ah, e ainda tem gente que está na dúvida. Então, nós vamos corrigir juntos. Acompanhem lá com a professora. A pergunta era: quais as atividades econômicas eram desenvolvidas pelos imigrantes, né? Os imigrantes que chegaram aqui na cidade de Curitiba. Então, vamos acompanhar. Nós tínhamos primeiro o cultivo de hortaliças. Ali as imagens representando então o cultivo de hortaliças. A segunda imagem representava a criação de animais.
A outra, o trabalho nas olarias, nas fábricas de tijolos. As outras imagens, né, ali da roupa, das agulhinhas, dos tecidos, dos calçados, representava então o comércio de roupas, sapatos e tecidos. A outra imagem, as fábricas de fitas e pianos. A outra, o comércio de alimentos. E por fim, o artesanato. Muito bem, crianças. Quem não conseguiu responder, não deu tempo ou esqueceu alguma informação, a professora vai deixar um tempinho nessa tela para você corrigir, ver se ficou certinho ou anotar alguma coisa que esteja faltando. Agora que vocês já tiveram um tempinho para fazer a correção da atividade, a professora vai fazer com vocês um relacione. Então nós vamos relacionar os grupos de imigrantes aos bairros nos quais eles se instalaram quando chegaram aqui na cidade de Curitiba. Vamos lá? Vamos começar pelo grupo dos poloneses. Então a professora vai ler o nome dos bairros. Vocês vão pensar, aí vão lembrar o que foi falado na aula, o mapa que foi utilizado e depois os bairros nos quais os poloneses não se instalaram vão desaparecer ali da tela, ok? Então vamos lá. Os poloneses. Será que eles vieram para o bairro de Santa Felicidade, Abranches, Vista Alegre,
Orleans, Lameia Pequena, Santa Cândida, Pilarzinho ou Santo Inácio? O que vocês acham? Vamos lá, vamos ver quais são os bairros que eles realmente se instalaram aqui em Curitiba? Olha lá, sumiram os bairros onde não temos imigrantes poloneses, né? Onde eles não se instalaram quando chegaram na cidade. Então, reforçando, os poloneses quando vieram para Curitiba, ocuparam os bairros Abranches, Orleans, Lameia Pequena, Santa Cândida, Pilarzinho e Santo Inácio. Muito bem. Agora, vamos ver aonde se instalaram os imigrantes ucranianos. Vamos lá. Será que foi no bairro Bigorrilho, Abranches, Pilarzinho e Orleans? Vamos conferir? Foi só no bairro Bigorrilho. Muito bem. Vamos para os próximos, italianos. Esses estão fáceis. Ai, ai, ai. Será que eles se instalaram em Santa Felicidade, no Bigorrilho, no Abranches, na Água Verde, no São Francisco, desculpem, crianças, no Pilarzinho ou no Santo Inácio? Vamos conferir? Santa Felicidade e bairro Água Verde. Muito bem, vocês estavam ligadinhos. Vamos para os próximos imigrantes? Os árabes. Será que eles se instalaram no Uberaba, no Abranches, no Campo Comprido, no Água Verde, no São Francisco, no Centro e no Santo Inácio? Será? Não, né? Foi só no Centro. Eles eram comerciantes. Muito bem. E agora os japoneses. Vamos ver. Santa Felicidade, Uberaba, Vista Alegre, Campo Comprido, Santo Inácio. Vamos conferir em quais bairros os japoneses se instalaram ao chegar em Curitiba? Santa Felicidade, Uberaba e Campo Comprido. Muito bem. E por fim, então, os alemães. Será que eles se instalaram em Santa Felicidade, Uberaba, Vista Alegre, Auer, Pilarzinho, São Francisco, Santo Inácio? Vamos conferir? Apenas nos bairros Vista Alegre, Auer, Pilarzinho e São Francisco. Muito bem, crianças! Hoje a aula foi bem bacana, né? Vamos então finalizando a nossa aula e vamos revisar o que aprendemos. Vamos lá? Na aula de hoje, reconhecemos um pouco da história da formação do município de Curitiba. Também identificamos as contribuições culturais de diferentes grupos étnicos para a formação do município de Curitiba. E fizemos atividades. A professora então deixa abraços e beijos virtuais para vocês. Se cuidem e até a próxima aula.